Ufa, ufa, segunda-feira, por leve, né? Começar a semana depois de algumas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série C e ver o Paysandu e o Remo fora da zona da confusão, fora dessa zona de rebaixamento, mas ainda não dá para comemorar não. Temos que continuar pensando positivo e o que vale para um vale para o outro, embora o Remo esteja mostrando muito mais consistência que o Paysandu, a gente vai falar sobre isso aí. Mas importante mesmo é que o Paysandu venceu o seu jogo em casa, saiu da zona de rebaixamento, foi para a 11ª colocação. O Remo venceu 2 jogos seguidos fora de casa e conseguiu recuperar aquilo que havia perdido dentro de casa. Dos 8 pontos que perdeu em casa, já recuperou 6. Ou seja, está tentando fazer a compensação. Aí volta para o bolo. Tanto que hoje é o 12º colocado. Só para que o torcedor tenha ideia, a gente não vai demorar muito, até porque não tem muita novidade, apenas expressando aqui o nosso contentamento e, óbvio, aquilo que virá pela frente. Hoje teremos mais 3 jogos para fechar a rodada e o jogo mais importante para Remo e Paysandu é São Bernardo e Volta Redonda. O São Bernardo é o vice-colocado, né? Tá com 16 pontos. Se vencer, volta para a liderança. E o Volta Redonda é o 16º colocado com 9 pontos. Se vencer, passa o Paysandu no saldo de gols. O Paysandu tem -7 e o Volta tem 1 gol de saldo. Ou seja, vai para a 11ª e aí tiraria o Paysandu da 11ª e o Remo da 12ª. Os dois cairiam uma posição. Mas jogando em casa, é bem provável que o São Bernardo seja um time difícil de ser batido. Até o empate, excelente resultado, porque aí permanecerão na mesma posição. Ou seja, o Paysandu na 11ª e o Remo na 12ª. Mais importante, semana cheia de treinamento, o Paysandu só vai jogar na terça-feira, dia 27. Mas o Remo sábado tem o Figueirense, jogo duro. Figueirense que perdeu para o Pouso Alegre na rodada passada, mas ontem venceu o Confiança, né? Na verdade, limpa aí. Venceu em casa, né? Voltou pro bolo, tá na 6ª colocação. Então é um jogo, inclusive, que se o Remo vencer, passa o Figueirense. Aí o Remo já brigaria para estar no G8, né? Assim como o Paysandu, só que o jogo é fora de casa contra o Botafogo da Paraíba, que está brigando lá por cima também, é mais complicado. O Remo está fazendo promoção. Jogo será no Mangueirão, sábado, 4h30 da tarde. O Remo pode ter já à disposição do técnico o Catalá, aliás, com um rendimento excepcional o comando do Remo, nesses 5 jogos aí, são 3 vitórias e 2 empates. Detalhe, o Fabinho expulso, né? Aliás, eu nunca tinha visto um técnico dizer numa coletiva que achou ótimo o Remo ter tido o jogador expulso, porque melhorou a composição e a entrega do time. Mas, de qualquer forma, opinião dele, ele sabe com quem está trabalhando, ele sabe o material humano que tinha. O Remo não fez um péssimo primeiro tempo, assim como o Paysandu contra o Floresta também não jogou nada. Essa formação de 3-5-2 em casa, Marquinhos Santos esquece isso, pelo amor de Deus, não dá nem para avaliar. Mas o segundo tempo das duas equipes foi realmente de superação. E o Remo não terá o Fabinho expulso, mas tem à disposição o Rafael Silva, Marcelo e o Elton, os novos contratados. Então, atrativo a mais para o torcedor que deve lotar o Mangueirão no sábado, 4h30 da tarde. Até quinta tem promoção de ingressos, 20 arquibancada e 40 uma cadeira. Depois, 30 arquibancadas, 50 cadeira. Portanto, para o torcedor, estacionamento grátis. Não vai haver cobrança de estacionamento para o torcedor no jogo do sábado entre Remo e Figueirense, 16h30. O Paysandu é que não vai ter o Robinho e não vai ter o Vinícius Leite, meu amigo, expulsos no banco de reservas. Tá muito estranho isso. Todo jogo o Paysandu tem jogador expulso no banco. A diretoria precisa tomar uma atitude, multar os caras, bicho. Quando doer no bolso, o cara vai se comportar e vai evitar um prejuízo para o time. Então vamos aguardar. Esse jogo de hoje, tudo bem que aconteça aí, mas o Volta Redonda vai ter dificuldades, o São Bernardo jogando em casa, para que nada mude e que a gente entre na próxima rodada, da 10ª rodada, com o Paysandu em 11º, o Remo em 12º e os dois brigando até para estar no G8 do Campeonato Brasileiro da Série C.
E não esqueça, a qualquer momento a gente volta. Pode ter contratação no Remo e pode ter contratação também no Paysandu. Semana cheia de trabalho e de novidades para você. Um abraço do Tomazão TV. E se não se inscreveu ainda, é só apertar o botãozinho vermelho, deixar o like, acionando o sininho, dê essa força aqui para o nosso canal que cresce todo dia, graças a você. E a gente está aqui esperando a sua força. Abraço, até a próxima.